vez. Finzinho já, né? Nosso sábado está acabando, estamos entrando nas horas do domingo, mas continuamos com a nossa festa que ainda não acabou, tem muita coisa boa para acontecer ainda. E agora chegou a hora de falar um pouquinho mais do passado, relembrar um pouquinho dessa história gostosa que tanto nos faz bem, né? Nós paramos a história com o pastor Ursulino Freitas. De lá para cá, nós tivemos mais 3. 2 que passaram e um que ainda está aqui, que é o meu pai. Temos então o pastor Noab. Tá por aqui? Tá aqui. Pastor, vem aqui, por favor. Não vai fugir de mim. E o pastor Wallace. Também, pastor. Vamos conversar, né? Bater um papo, ver o que vocês lembram. O pastor Alci já mostrou uma memória fantástica, sensacional. Vamos testar se a de vocês está do mesmo jeito. Não? Se você lembra o dia que chegou aqui? Sim, me lembro. Foi numa sexta-feira, no final de janeiro, e eu estava em São Paulo com a minha família, no UNASP, fazendo um mestrado, quando eu recebi um telefonema do pastor Freitas. Era sábado, depois do culto de sábado, eu estava com os amigos lá no UNASP, conversando um pouco, e ele me ligou e falou: pastor, a mesa se reuniu e votou o seu nome para ser pastor da Igreja Central de Uberlândia. Essa hora sempre dá um friozinho na barriga, assim, na hora que fala, a mesa votou. Não deu muito, porque eu não conhecia Uberlândia, não sabia nada sobre a cidade, nem sobre a igreja. Para mim, era como eu dissesse qualquer outro lugar. E ele disse: você aceita? Eu falei: sim, estou às ordens, à disposição e tal. E depois do telefonema, que foi bem rápido, aí ele disse: olha, então no dia tal, você pegue o carro com sua família e vem aqui em Uberlândia que eu vou já te apresentar na igreja. Sou uma pessoa tão simples e tal. Aí eu comecei a ler, pesquisar. Aí na outra semana eu me encontrei com o pastor Freitas aqui na sexta-feira, e no sábado ele me apresentou para a igreja, aí com a minha família. Eu fiquei conhecendo um pouquinho da igreja, da cidade. Aí já voltei lá para o mestrado, entendendo que eu tinha que ler muito, que eu tinha que pesquisar muita coisa, porque a igreja ia precisar de bons sermões e de uma mente assim bem lúcida para poder estar aqui na liderança. Foi um susto. Pastor, até agora, nos depoimentos que a gente tem ouvido, a hospitalidade parece ser a marca característica dessa igreja, né? O senhor destacaria mesmo ou tem algumas outras aí? Sem dúvida. A hospitalidade com carinho, porque tem muitas igrejas que são hospitaleiras, mas aqui em Uberlândia eles são hospitaleiros, mas com carinho. Eles fazem a prática da hospitalidade, que é comum à conduta bíblica e cristã, mas com carinho, com afeto. E eu me lembro, assim, do amor, do afeto, do carinho dos irmãos durante os 4 anos que eu pastoreei essa igreja. E eu confesso que eu vim de uma família muito simples, muito humilde, e fui criado numa cidade muito pequena, e sempre no meu ministério, antes de vir para cá, eu pastoreava igrejas pequenas. Eu saí de Januária, no norte de Minas. Eu cuidava de 23 igrejas e 80% do meu distrito era chão, poeira. Não tinha cidades asfaltadas, não tinha casas lindas. Era uma igreja maravilhosa, um povo maravilhoso, mas lutava assim no dia a dia para defender assim o almoço, o jantar. Então a gente lutava junto com eles. E de repente eu vim para uma cidade como essa, assim, uma cidade muito rica, com um planejamento urbano assim, extraordinário, com uma igreja muito culta. Aqui na minha época devia ter uns 80 jovens que estavam na faculdade. Tinha jovens fazendo mestrado e doutorado, solteiros fazendo um doutorado. E lá na minha outra realidade, não tinha ninguém nem fazendo faculdade. A única que fazia faculdade era minha esposa. Então eu senti que foi assim, para o meu ministério, foi um desafio muito grande. Eu tive que crescer muito, eu tive que ler muito. Foi até bom eu estar fazendo mestrado na época que eu pastoreei a igreja, que eu pude assim aproveitar bastante de lá e traduzir em bons sermões aqui para essa igreja. Foi uma experiência única no meu ministério. É engraçado que nos depoimentos que eu ouvi, e agora também ouvindo de vocês, a gente sempre ouve dos pastores que essa igreja é mesmo uma escola, que os pastores aprendem muito com as ovelhas aqui. Pastor Wallace, nós temos um bonito templo agora, um templo digno, um templo que realmente nos conforta e nos faz bem. Mas fora os tijolos, fora todo o investimento financeiro que nós tivemos aqui, a pergunta mais difícil ficou para o senhor.
qual que é o investimento pessoal que a gente precisa fazer agora para que a gente seja digno do templo que nós construímos para Deus? Pois é, você teve que mudar realmente a pergunta, porque senão eu ia dar respostas semelhantes àquelas que eles deram aqui. Eu sinto uma alegria muito grande quando eu retorno a Uberlândia. Eu sou eternamente grato ao pastor Freitas, né, que me fez o chamado, e depois revoltado com ele quando ele me tirou daqui. Mas, na verdade, eu sinto assim, emocionado de participar com vocês aqui. Essa igreja marcou o meu ministério, da minha família. Eu tenho um filho que nasceu nessa cidade. Você tem um prédio com o seu nome ou da sua esposa, não é? Tem um prédio aqui. A gente teve a oportunidade aqui de comprar a nossa primeira casa, né? Um apartamento, na verdade. E aí a gente era o primeiro morador. E aí o dono do prédio todo lá falou assim: olha, vocês precisam colocar um nome, vou dar o direito a vocês de colocarem o nome. Eu olhei um bloco de cal, de lá era nome de mulher, falei, então eu vou pôr o nome da minha esposa. Se vocês forem lá na rua 17, lá do Santa Mônica, vocês vão ver lá, no 777, é o número, rua 17, 777. Aí vocês vão ver o nome da Maxileida Sterce lá, né? Viram que é uma passagem marcante? Verdade. Mas, olha, eu acho que a igreja tem que continuar com a característica que tem marcado a sua trajetória. Esse acolhimento, essa generosidade. Tudo que se faz aqui faz com qualidade. E aqui eu comecei a aprender a pensar grande. E se eu não penso maior, não é por culpa da igreja, é por minhas limitações mesmo. Porque tudo que a igreja se propunha a fazer, ela fazia com qualidade, ela fazia o seu melhor. Vocês estão percebendo isso nas músicas, no templo que está aqui edificado. Então, eu acho que o que a igreja tem que continuar fazendo é o que sempre fez. Claro que nós temos sempre que estar intensificando a nossa comunhão com Jesus, e isso vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, ao que Deus espera de nós, e essa igreja vai marcar a vida de todos que passarem por aqui, como marcou de cada um de nós. Saiu-se bem na resposta, pastor. Gente, eu queria aproveitar que o pastor Adir Pereira Vasques, isso, ele também mandou um recado muito carinhoso para a igreja. Infelizmente a gente não consegue exibir, veio num formato que a gente não conseguiu codificar e fazer o que precisava para colocar aqui no telão para vocês, mas ele também mandou um abraço carinhoso. Quantos se lembram do pastor Adir? Então sintam-se abraçados por ele, que também gostaria de estar aqui, mandou um abraço carinhoso para vocês. Até agora a gente falou de passado, né? A gente relembrou histórias, relembrou momentos, saudades, estamos matando as saudades aqui também, mas é hora de falar um pouquinho de futuro, porque o nosso último pastor Carlos, papai, é difícil chamar de pastor Carlos, mas eu vou tentar. Ainda está aqui. Pode chamar de pastor. Pastor, né? Eu fazia assim quando era menor para facilitar. Ele ainda está aqui. Entrou em 2007. Final de 2007, né? Final de 2007. E ainda está aqui. Então, para ele, o que eu quero saber é, antes de ir embora, antes de se despedir, como todos os outros precisaram se despedir um dia, mesmo com o coração apertado, por saber que vocês deixariam saudade, o que ele ainda espera viver nessa igreja, o que ele ainda espera desse grupo? Bom, antes de responder isso, eu quero dizer só que quando fui comunicado que deveria vir para Uberlândia, o pastor Freitas sabe disso, eu não queria vir. Mineiro é muito acomodado, eu sou mineiro da Gema. Morando há muitos anos em Belo Horizonte, eu queria mais ficar por lá. Eu amava Belo Horizonte. Filho casando. Achava que era o único lugar para se viver, era Belo Horizonte mesmo. Hoje eu não gostaria de sair mais daqui. Mas, infelizmente, a gente não pode escolher isso, né? E hoje, se eu pudesse, eu optaria por morar em Uberlândia. Mas o futuro a Deus pertence, quem sabe a gente volta para cá um dia. Bom, é uma pergunta muito difícil de responder. Talvez a mais difícil você deixou para mim. Nós temos hoje um templo maravilhoso e, como qualquer outro pastor que tenha um senso de responsabilidade, eu não gostaria de deixar pendências, coisas não resolvidas, questões financeiras, compromissos que tenham sido firmados pela igreja, porque se eu represento a igreja, eu tenho que ter essa responsabilidade
de que a gente consiga deixar as coisas sem pendências. Mas é impossível um pastor sair sem deixar alguma pendência. Sempre tem coisas sendo resolvidas. E é possível que isso aconteça. Mas, se eu pudesse mesmo, eu gostaria de ver Jesus voltar até o final do ano. Porque aí nós subiríamos com essa igreja gloriosa e viveríamos para sempre com o Senhor. Agora, se isso não acontecer até lá, eu tenho percebido que a igreja aqui em Uberlândia tem se despertado muito para o evangelismo. Quando nós chamamos a igreja a sair às ruas, entregar folhetos, entregar DVDs, nós vemos dos mais velhos às crianças extremamente envolvidos, né? Até o Telzinho, filho da Jane e do Eli, que ele é todo assim, meio rápido, não é muito agitado. E o dia que nós entregamos, o último trabalho que fizemos, entregamos 40 mil livros aqui em Uberlândia, e ele ficou feliz da vida porque ele pegava os marca-páginas e colocava dentro dos livros com os endereços das igrejas. E ele disse que foi o sábado mais feliz da vida dele. Então, se o Telzinho pôde sentir isso, imagina o sentimento que tomou conta do coração de todos. Agora, se eu pudesse, o meu maior desejo é que esta igreja estivesse preparada para receber pessoas. Porque nós sabemos, já aprendemos a ir e distribuir folhetos e chamar as pessoas. Mas a minha grande preocupação é que, com o advento da TV Novo Tempo, nós estamos recebendo cada dia mais pessoas. E o que essas pessoas têm falado, pelo menos comigo, eu tenho visitado algumas famílias, a primeira pergunta delas é o seguinte: pastor, a igreja funciona de fato como está lá na TV, como aparece na TV? E é claro, meus queridos, a TV tem toda uma dinâmica. Não é que nós sejamos mal educados, não é que nós sejamos displicentes, não é isso. Mas a TV, e Vasti sabe disso porque trabalha em TV, a TV tem toda uma dinâmica que conta cada minuto, cada gesto, cada situação. E na TV as pessoas estão sempre sorridentes, elas estão sempre receptivas porque sabem do impacto disso na vida de quem está do outro lado da TV. Nós precisamos aprender isso, porque quando chegar alguém na porta da igreja, a gente vai ter que identificar essa pessoa e saber e recebê-la bem e dizer, olha, seja bem-vindo e abraçar essa pessoa. Essa é a minha grande preocupação, que nós estejamos preparados para receber essa quantidade de pessoas que estará vindo através, não só da Novo Tempo, mas através daquilo que Ellen White profetizou, que nos últimos dias as pessoas buscariam sofregamente a palavra de Deus, estariam sedentos da palavra. E a minha preocupação é que a minha igreja estivesse preparada para receber essas pessoas. Com certeza, acho que os pastores vão concordar comigo que a beleza de uma igreja não está apenas no templo, está no que a gente é. Nós somos uma família. E como família, nós às vezes saímos como os filhos, né, que precisam ir para as outras cidades, mas precisamos sempre nos manter como uma família. É provável que meu pai vá embora e que eu fique aqui, e essa vai ser a minha família. E como família a gente erra, como família... A sua e a do Saulo, que agora também está aqui. A minha e do meu irmão. E como família a gente erra, como família a gente se magoa, como família a gente tem lá as nossas dificuldades, né? Eu já errei, eu já pedi perdão, espero mesmo um dia ser perdoada. E eu espero que a gente possa ser essa família sempre unida. E família gosta de crescer, né? A gente, quando casa, quer ter filhos, que a nossa família continue crescendo e honrando o nome de Deus, para que um dia a gente tenha uma felicidade muito maior do que a gente está tendo agora, porque um dia a gente vai ter essa reunião em Ruas de Ouro, numa casa que a gente não pode sequer imaginar, mas que a gente sonha com ela. Então vamos juntos e unidos como uma família buscando esse dia. Obrigado, pastores, sejam sempre bem-vindos e até mais.